estamos dando início hoje a um devocional direcionado e vamos estudar juntos o livro de João. Não vai ser um estudo denso sobre o livro de João, porque a nossa proposta é trazermos uma reflexão, um pensamento a respeito de cada capítulo desse livro de João. Permitir que a palavra viva de Deus inunde o nosso coração, trazendo reflexão, mas também transformação. Então nós vamos a cada dia, de terça a sexta, fazer uma reflexão a respeito de um dos versículos ou um dos capítulos constante no livro de João. E eu convido você a participar, a fazer uma leitura do capítulo em que será estudado no dia, para que você possa absorver junto com a gente as verdades de Deus que têm sido direcionadas através do coração e da vida daqueles que com amor têm ministrado a nós, a Igreja Graça e Paz. E para mim ficou esse primeiro capítulo de João, e é um grande desafio porque é um capítulo lindíssimo, nós escolhermos então um assunto para que a gente fale, traga uma reflexão no dia de hoje. E eu quero convidar você a ler os versículos de 6 a 13, que dizem o seguinte: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E eu quero falar com você então sobre esse direito que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Você já ouviu várias vezes aquela expressão, eu também sou filho de Deus? Você já deve ter falado ou ouvido isso de alguma maneira. É uma expressão que nós usamos muitas vezes, ou talvez todos são filhos de Deus, mas será que isso é uma verdade? Pela leitura que nós temos aqui do livro de João, capítulo 1, versículos de 6 a 13, nós não podemos afirmar isso. Muito pelo contrário, existem condições para que alguém seja chamado filho de Deus, receba o poder de ser chamado filho de Deus. Desde Gênesis 13, desde a queda do homem, o homem sempre teve consciência da existência de Deus, mas também sempre teve dúvida, sempre houve confusão a respeito desse estado de relacionamento com Deus. Se você olhar as civilizações e as culturas, dificilmente você vai achar uma cultura, uma civilização em todas as eras, onde não haja manifestações de religiosidade, de ritos, de fé, de crença forte. Sempre há algo que marca um desejo enorme do homem de se ligar com Deus, tal qual um filho procura o seu pai. Sempre houve no coração do homem essa centelha da divindade, o desejo, a procura pela transcendência. Há então no homem o desejo de acessar esse poder. Mas como nós podemos acessar esse poder que deixa em jogo a vida eterna? Como nós podemos receber o direito de sermos chamados filhos de Deus? E eu quero fazer então com você, com base nesses versículos de 6 a 13 que nós lemos, 3 afirmações. O direito de sermos chamados filhos de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. O direito de sermos chamados filhos de Deus é possibilitado pela obra de Cristo. E o direito de nós sermos chamados filhos de Deus é obtido pela fé em Cristo. E o primeiro tópico, que é o direito de sermos chamados filhos de Deus, é apresentado pela palavra de Cristo. Está aqui no versículo 6, que diz: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo.
A maneira que Deus escolheu para que a luz chegasse a todo homem. A maneira que Deus escolheu para que a luz da vida chegasse dissipando as trevas, através da iluminação e do esclarecimento de onde é a morte, de onde há pecado, de onde há corrupção. Deus escolheu, Deus decidiu que a luz chegasse ao coração das pessoas através de outras pessoas, através da veiculação da palavra de Deus. Quando Jesus está se despedindo dos seus amigos, de seus discípulos, ele fala que vai fazer deles testemunhas. Vai fazer deles testemunhas por todo o mundo. Aonde quer que eles estejam e para onde quer que eu e você estejamos, nós somos aquelas pessoas chamadas para testemunharem, para levar a palavra de Deus, para levar a luz. O texto fala: João não era a luz, assim como eu e você não somos a luz. Não é sobre nós, é tudo sobre Jesus. Aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas é a pregação dessa palavra, a pregação desse evangelho. E a luz, então, tem dois tipos de reação, dois tipos de impacto na vida das pessoas. A luz que traz e expõe a corrupção, a maldade do homem, ela pode gerar, assim como nas baratinhas, quando a gente acende a luz da cozinha, um efeito de nos escondermos. Depois nós vamos ver isso em João, que algumas pessoas, elas não gostam da luz porque as suas obras são más e elas querem então se esconder da luz. Mas existem outras pessoas para a qual a luz faz um efeito absolutamente oposto. É aquele efeito girassol, aonde ao nos depararmos com a luz, nós nos voltamos para ela, nós corremos para ela. Aquela luz nos aquece, aquela luz nos nutre, aquela luz nos cura, aquela luz nos salva, aquela luz nos transforma. E Jesus Cristo é a luz que veio iluminar a todo homem. E o direito de ser chamado filho de Deus é apresentado através da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é só isso. O texto também fala que o direito de ser chamado filho de Deus é possibilitado através da obra de Cristo. Foi necessário que Jesus viesse porque entre nós e a vida eterna existem dois grandes obstáculos. O primeiro obstáculo é de ordem espiritual. O espírito do homem sem Deus é morto. Esse é o nosso estado. Nós somos mortos, inanimados, nós não temos vida. O homem sem Deus é morto, ele não pode ver Deus, ele não pode ouvir a Deus, ele não pode servir a Deus, ele não pode obedecer a Deus porque ele está morto. O outro obstáculo que nós temos é de caráter legal. Nós somos culpados. Nosso coração é desesperadamente corrupto. As nossas inclinações são para a maldade. As nossas inclinações são inclinações carnais. Se nós ficarmos soltos, nós vamos fugir para longe de Deus. A gente gosta de tudo que é imoral, é indecente, tudo que engorda, como diria a música. A nossa levada, a nossa toada é para algo bem distante de Deus. E o salário do pecado, a paga pela maldade, pela corrupção do homem, é a morte. Como então pode alguém morto acessar a vida eterna? Alguém morto por seu estado espiritual ou alguém morto por seu estado legal? A única forma então que Deus, em todo o seu amor e a sua bondade, resolveu e decidiu para que nós, eu e você, pudéssemos acessar o direito de sermos chamados filhos de Deus e desfrutarmos da vida eterna, da imortalidade, foi enviando para nós o seu Filho. Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele veio para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. E ao morrer na cruz do Calvário, o seu sangue expiou toda a nossa culpa. O seu sangue cobriu toda a nossa culpa. O seu sangue cobriu e perdoou todos os nossos pecados. Ao morrer na cruz do Calvário, ele que era santo, ele que era perfeito, ele que não era digno daquela cruz, ele que se tornou maldito por minha e por sua causa, sendo para nós um substituto, ele pagou a nossa dívida, ele resolveu o nosso problema legal na cruz do Calvário. Então nós temos acesso a
a esse direito possibilitado por causa da cruz do Calvário, por causa da obra de Jesus. No momento então que nós cremos em Cristo, apesar de nós sermos pecadores, nós somos vivificados. Apesar de sermos pecadores, nós somos perdoados e recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Os nossos obstáculos são removidos. Que por último, o direito de nós sermos chamados filhos de Deus é obtido pela fé em Cristo Jesus. Porque a pregação exige uma resposta. Porque a obra da cruz do Calvário exige uma resposta. E a resposta, então, do homem está aqui no versículo 12, o versículo que nós amamos e todos nós conhecemos, que diz que a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento que a palavra pregada nos revela Cristo e o Espírito Santo aplica em nós essa obra de Cristo, ele gera em nós a fé. Ele nos faz reviver, ele coloca em nós a fé que Jesus Cristo sofreu em meu lugar. Ele sofreu por minha causa, ele sofreu porque eu precisava de salvação, porque eu precisava de ter o perdão dos meus pecados. E ao crermos nisso, ao aceitarmos essa obra salvífica de Jesus, nós recebemos o direito, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Agora, o que quer dizer receber ou aceitar Jesus? Eu quero que você pense que quando você aceita alguém na sua vida, você não aceita só a parte boa dessa pessoa, não é assim? Você aceita ônus e bônus. E existem pessoas que acham que podem aceitar Jesus apenas como seu Salvador. Aceitar a Jesus é aceitar toda a magnitude, é aceitar a plenitude de quem Jesus é. É aceitar Jesus como Senhor também. É saber que Ele é nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Que Cristo morreu pelos nossos pecados para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, como diz a palavra, mas vivam por meio e para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Nós recebemos o Deus da nossa provisão, mas nós também recebemos o Deus que é a máxima autoridade sobre nós. Nós recebemos o Deus que nos protege, mas nós também recebemos aquele Deus que é o nosso líder e nós nos submetemos à sua vontade. Nós recebemos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e isso quer dizer que nós vamos nos levantar dos nossos tronos, do governo absoluto das nossas vidas e vamos entregar a Ele o senhorio das nossas vidas, nos portando em todas as áreas das nossas vidas como súditos. Isso é aceitar a Jesus. Nós aceitamos, nós recebemos Jesus, mas também devemos crer nele. E crer não é só ter a consciência de que Ele é Deus, de que Ele estava com Deus desde o princípio, de que sem Ele nada do que foi feito se fez, mas é permitir que essa fé também inunde os nossos corações. É amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É fazer de Jesus o nosso maior tesouro. É fazer de Jesus a grande pérola, pela qual nós vendemos tudo que nós temos para poder comprar aquele campo. Amar a Jesus é nos satisfazermos, é nos saciarmos nele, é permitirmos que ele seja o nosso pão e permitirmos que ele seja a nossa água. Quando nós entendemos e nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, quando nós recebemos a Jesus com toda a sua plenitude, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E que grande poder é esse! É o grande poder de sermos transformados. É o grande poder de termos um novo coração. É o poder de sermos imortais. É o poder de amarmos. É o poder de perdoarmos. É o poder de sermos pacientes. É o poder de sermos esperançosos, de perseverarmos. É o poder de sermos felizes. É o poder de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. É o poder de nos tornarmos santos. O poder de orar e de sermos atendidos. É o poder que nós recebemos de sermos testemunhas da luz. Se você recebeu esse poder,
porque você em algum momento ouviu o Evangelho e no seu coração você creu em Jesus e você aceitou a Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Então a obra da cruz foi completa na sua vida, perdoando você de todos os pecados, acabando com os obstáculos legais e espirituais. Você é cheio desse poder para ser uma testemunha e espalhar esse Evangelho para que outras pessoas creiam que a luz está chegando. Que Deus abençoe você e você tenha um dia de reflexão e você tenha um dia de muita oportunidade para espalhar e ser uma testemunha da luz em nome de Jesus.